E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa parte de entendimento de produção de ATP. Nós vimos inicialmente o ciclo de Krebs, todas as suas características, e agora a gente vai entender como é produzido realmente o ATP. Então, para isso, nós vamos estudar a cadeia de transporte de elétrons. Bom, muito bem. A cadeia respiratória acontece na membrana mitocondrial interna da mitocôndria. Ok? Nós temos a organela mitocondrial, ela tem duas membranas, a membrana mitocondrial externa, a interna, e esse espaço nós chamamos de espaço intermembrana, e o miolo lá da organela, da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, ali que acontece o ciclo de Krebs. Então a cadeia de transporte de elétrons acontece nessa membrana mitocondrial interna. Então nós temos aqui a membrana externa, esse espaço intermembrana, a interna, membrana mitocondrial interna, e a matriz mitocondrial. Agora a gente vai entrar aqui na membrana mitocondrial interna. Aqui. Ó. Veja os componentes da cadeia respiratória. Na membrana mitocondrial interna são complexos proteicos. Nós temos aqui a NAD desidrogenase, conhecido como complexo 1, o complexo citocromo BC1, que é conhecido como complexo 3. Nós temos aqui a citocromo oxidase, que é o complexo 4. E a ubiquinona e o citocromo C, que vão atuar, transportando elétrons, por isso, cadeia de transporte de elétrons. Então, quando a gente faz esse transporte de elétrons a partir desses complexos proteicos, nós temos também bombeamento de prótons. Isso vocês vão ver logo logo, a importância disso. Lembra que o NADH produzido principalmente pelo ciclo de Krebs, essa coenzima que vai alimentar a cadeia com energia que foi armazenada na sua estrutura. Vamos recordar? A energia é armazenada quando o NAD+, o oxidado, é reduzido a NADH. Vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui no NADH. O NADH ele está reduzido, ele está ali com o elétron sobrando. Agora ele vai doar, ele vai ficar oxidado novamente. Olha o que aconteceu. Nós temos aqui o transporte de elétrons e o bombeamento de prótons. A NADH desidrogenase, que é conhecida como complexo 1, ela retira os elétrons do NADH e bombeia prótons para o espaço intermembrana. É aquele espaço entre a membrana interna, onde estão os complexos proteicos, e a membrana mitocondrial externa. Só porque os elétrons vão sair daí rapidinho. Sabe por quê? Nós temos aqui a explicação. Ó. Você sabia que a NADH desidrogenase, que é essa enzima ou complexo 1, rouba os elétrons do NADH? Porque esse complexo enzimático possui no seu interior um átomo metálico chamado centros de ferro e enxofre. Até quando uma pessoa tem anemia ferropriva, no qual diminui os níveis de ferro no organismo, vai diminuir esses centros ferro-enxofre. Qual é o principal sintoma com uma pessoa com anemia? Nesse caso, ferropriva. É fadiga, é cansaço. Por quê? Porque isso aqui está diretamente ligado com a produção de ATP. Ok? Nós temos aqui, então, o transporte de elétrons do complexo 1 até a ubiquinona, que vai passar aqui para o complexo 3, sem passar pelo complexo 2. Na verdade, o complexo 2 ele vai utilizar o FADH2, aquele proveniente lá do ciclo de Krebs na reação da succinato desidrogenase. Então, no complexo 1, a partir de 1 NADH, eu bombeio 4 prótons para o espaço intermembrana, a cada par de elétrons que eu estou transferindo. Vamos fazer aqui uma analogia para ficar mais fácil. Olha só, observe a animação. O menino está chupando um pirulito. Chega um outro mais forte e rouba o pirulito. Da mesma forma, o segundo menino também perde o pirulito para outro ainda mais forte, e assim por diante. Agora pense no que a cadeia de transporte de elétrons se parece com essa situação. Sim, os componentes da cadeia de transporte
de elétrons lá na membrana mitocondrial interna interagem entre si em ordem crescente de afinidade por elétrons, ou seja, o componente seguinte é sempre mais forte que o anterior. E o último componente lá vai, o aceptor final de elétrons, que vai receber finalmente, sabe quem é? O oxigênio. Aí que entra a participação do oxigênio, a chamada aerobiose. Então nós temos aqui, né, a transferência de elétrons em ordem crescente. Agora vamos voltar à cadeia. Observe, a NADH desidrogenase, que é o complexo 1, se choca com outro componente, a ubiquinona, que está aqui no meio, ó, que é aquele menino um pouco mais forte, né? Essa coenzima possui uma afinidade por elétrons maior que a NADH desidrogenase. Então, com o choque, os elétrons passam de um componente da cadeia para o outro. Por isso, é importante que a membrana mitocondrial interna seja fluida e esteja intacta também, porque não pode atravessar outros componentes, ela tem uma permeabilidade bem menor que a membrana mitocondrial externa. Ó, então, nós temos aqui os componentes, aqui em primeiro o complexo 1, ou NADH desidrogenase, aqui chamada de ubiquinona, ou também coenzima Q, e aqui no meio nós temos o complexo citocromo BC1, ou também chamado de complexo 3. E lá no fim, o complexo citocromo oxidase, ou complexo 4. Acho mais fácil chamar complexo 1, 2 e 3. Lembrando que tem o complexo 2, que é onde vai ter a participação do FADH2, e tem o complexo 5, que lá é a fábrica de produção de ATP, também conhecida como ATP sintase. Vamos ver. Repara o que acontece agora. A ubiquinona transfere rapidamente o seu elétron para o complexo citocromo BC1, ou complexo 3. Você já deve saber por quê, não é mesmo? Esse componente possui maior, mais afinidade por elétron do que a ubiquinona. Mas esse complexo tem algo muito interessante. Vamos ver? Vou clicar aqui no complexo BC1 para mostrar. O complexo BC1 também bombeia prótons para o espaço intermembrana. Veja, ao transferir o seu elétron para o citocromo C, que está ali do ladinho à direita, esse complexo retira prótons da matriz mitocondrial e joga lá para o espaço intermembrana. Quantos prótons, pessoal? 4 prótons também. Então, a partir de um NADH, eu bombeei 4 prótons no complexo 1, NADH desidrogenase, 4 prótons foram bombeados para o espaço intermembrana no complexo 3, ou também chamado BC1. E lá no último, eu já vou dar um spoiler, mas ele vai bombear um pouquinho menos de prótons, ele vai bombear 2 prótons. Então, a partir de um NADH, eu consigo bombear 10 prótons. Por que isso é importante? Porque a energia suficiente para eu girar lá a ATP sintase e produzir uma molécula de ATP é que eu preciso de 4 prótons que vão entrar do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial e vão girar esse complexo proteico para eu produzir ATP. Então, a cada 4 prótons bombeados, eu tenho energia suficiente para produzir 1 ATP. E quantos prótons bombeados foram bombeados a partir de um NADH? 4 aqui, 4 no meio e 2 lá no fim. 10. Por isso que a partir de um NADH, que eu vou reoxidá-lo, eu consigo produzir 2,5 moléculas de ATP. Isso é bem importante a gente entender, essa estequiometria. Agora está faltando a citocromo oxidase, que é o complexo 4. Vamos ver aqui. Ó. O complexo citocromo oxidase recebe os elétrons vindos do citocromo C, ó, aqui do lado, ó, e está aqui o citocromo C doando para o citocromo oxidase, ou complexo 4. Mas esses elétrons serão logo transferidos para o aceptor final. Você sabe qual é esse aceptor? Aqui é a importância do oxigênio. E eu acabo produzindo a chamada água metabólica. O oxigênio recebe esses elétrons,
pega ali mais um próton que está na matriz e forma a chamada água. E a água fica ali, né? 60%, 70% do nosso corpo, dentro da célula mesmo, tem uma grande quantidade de água. Então não tem problema essa água ficar ali. Então isso mesmo, o aceptor final dos elétrons é o oxigênio. Por isso que está acontecendo em aerobiose, a presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, tudo isso aí para, não acontece. Repare que com a transferência de elétrons, há formação de água. Você notou que os prótons foram bombeados para o espaço intermembrana? Pois então, o complexo citocromo oxidase também bombeia prótons. E eu falei para vocês que nesse citocromo oxidase é bombeado apenas 2 prótons, a partir lá de um NADH. Mas cadê o ATP? Bom, o que eu quero chamar a atenção também que no complexo 2, que não é mostrado aqui na animação, eu tenho a participação da succinato desidrogenase. Ela transfere os elétrons do FADH2 diretamente ali para a ubiquinona, e essa ubiquinona vai distribuindo adiante no complexo 3, passa pelo citocromo C e passa lá pelo complexo citocromo oxidase. Bom, eu falei para vocês que o NADH desidrogenase, complexo 1, bombeia 4. Mas se eu começar ali depois do NADH desidrogenase, que eu chamo de complexo 2, e passar o ubiquinona, complexo 3, citocromo C e complexo 4, eu deixei de bombear 4 prótons no complexo 1, entendem? Então, o máximo que eu consigo bombear prótons a partir de um FADH2 são 6 prótons. Por isso que eu produzo menos ATP a partir do FADH2. Eu produzo 1,5 ATP a partir de um FADH2. Vamos ver aqui onde é que é produzido esse ATP. Você sabe qual a consequência desse bombeamento, isso que eu falei de 10 prótons ou 6, bombeamento de prótons durante o transporte de elétrons? Veja, ocorre a formação de um gradiente de prótons, que é a concentração de prótons no espaço intermembrana. Então, essa concentração fica maior do que na matriz mitocondrial, que é ali embaixo. Como a membrana mitocondrial interna é impermeável, esse gradiente não pode ser desfeito por difusão, e isso é muito importante. Sabe por quê? Aqui, pessoal, nós temos a formação da chamada força eletromotriz. Eu tenho aqui uma grande concentração de prótons no espaço intermembrana, e eu vou ter um ambiente mais ácido e com cargas positivas em relação a embaixo, que é na matriz mitocondrial. Então eu tenho um ambiente mais ácido, que tem mais prótons ali, e tem cargas mais positivas desse lado, do espaço intermembrana, em relação à matriz mitocondrial, que em relação ao espaço tem cargas mais negativas. Essa diferença de cargas. Bom, aqui nós temos uma analogia muito interessante. Ó. Em uma hidrelétrica, a água move um gerador para gerar energia, não é mesmo? Nas mitocôndrias, o papel da água é feito pelos prótons, que estão no espaço intermembranar. Mas quem é o gerador que produz o ATP? O gerador é o complexo enzimático chamado ATP sintetase, ou complexo 5. É por esse mecanismo aqui, essa enzima, que vão passar aqueles prótons que estavam no espaço intermembrana por dentro desse complexo chamado ATP sintetase. Então é conhecido como bomba de prótons e vai fazer girar esse complexo proteico. Esse complexo é único e caminha de volta os prótons para a matriz, sempre entrando, nunca saindo, né? Para aumentar ainda mais o gradiente. Já está concentrado lá em cima, no espaço intermembrana, e agora entra. Vamos vê-lo em funcionamento? Vou clicar aqui na ATP. Ó, nós temos aqui a ATP sintetase, a membrana mitocondrial interna, onde estão os complexos proteicos, o espaço intermembrana, e aqui é a minha matriz mitocondrial. Está girando esse complexo porque os prótons estão passando ali por dentro, proveniente do espaço intermembrana. Notem que os prótons, o H+, em cinza, deixa eu animar aqui de novo, ó. Ele está passando e isso está fazendo girar a ATP sintetase. Ele pega um fosfato, coloca no ADP, adenosina difosfato, e esse fosfato que está girando, ele está sendo adicionado aqui. E eu formo finalmente a minha molécula de ATP.
certo? Vamos ver aqui outra animação. Notem aqui, eu tenho a cadeia de transporte de elétron, os complexos proteicos, aqui a NADH desidrogenase, ou complexo 1, que está em roxo. Eu tenho aqui o complexo 2, que não estava na outra animação, né, que envolve a succinato desidrogenase, formação ali do FADH2. Imaginem que aqui embaixo, né, na matriz mitocondrial, está acontecendo aquela reação do ciclo de Krebs. Eu tenho aqui o complexo 3, né, notem a participação dos centros ferro-enxofre, né, com a correlação da anemia ferropriva, por exemplo. O complexo 4, onde tem a participação do oxigênio. E a fábrica de ATP, né, ATP sintetase, onde os prótons vão passar, vai girar e eu vou conseguir adicionar o fosfato inorgânico ao ADP e formar o meu adenosina trifosfato. Bom, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Eu vou colocar um substrato que vai gerar, por exemplo, NADH, quando eu boto malato, e vou apertar play aqui, ó. Nessa reação eu produzo o NADH, esse NADH que está reduzido, ele vai ser oxidado e vai doar os elétrons ali para a ubiquinona. A ubiquinona é aquela que está se mexendo ali do roxo para um roxo mais claro. Tá? O Q e forma o QH2. Então ele está passando os elétrons do complexo 1 para o 3. Notem que não passa pelo 2. Ok? Então, quando eu pego esses elétrons e bombeio prótons, a energia suficiente para acontecer isso é o bombeamento de 4 prótons. Depois passa para a ubiquinona, com a enzima Q, ela fica reduzida, transfere lá para complexo 3, bombeia mais 4, passa para o citocromo 2, vai para o complexo 4, que é o verdinho, antes lá da nossa máquina de ATP, né? E esse complexo 4 bombeia somente 2 prótons. Então, no total de 1 NADH, eu consigo bombear 10 prótons. E o que eu falei para vocês, que eu consigo produzir uma molécula de ATP a cada 4 prótons que entram lá na ATP sintase. Então eu consigo produzir 2,5 ATPs a partir de 1 NADH. Se eu colocar aqui, por exemplo, outro... Deixa eu voltar. Vou colocar aqui o succinato. O succinato ele vai gerar o FADH2. O FADH2 ele vai ser oxidado, ali o chamado complexo 2, vai doar para a ubiquinona, que vai ficar reduzida, transfere para o complexo 3, citocromo C, complexo 4, e depois o oxigênio é reduzido à água. Então, como esse complexo 2 não bombeia prótons e está entregando lá para o complexo 3 e depois para o 4, eu não consigo bombear os 4 prótons que foram, né, em relação ao NADH, bombeados no complexo 1. Então, a partir de um FADH2, eu bombeio 6 prótons. Por isso que eu produzo 1,5 ATP. Lembrando que cada 4 prótons bombeados que vão entrar lá no complexo 5, eu consigo produzir 1 ATP. Notem que tem inibidores que podem atuar aqui, ó. Rotenona inibe o complexo 1. Então, vai ter algum efeito em relação à participação do FADH2? Nenhum. Se eu pensar só no FADH2, o complexo 2 aqui passa os elétrons do FADH2 para o FAD, e isso vai adiante e eu não diminuo a produção de ATP. Mas se eu pensar que eu vou partir aqui, ó, a partir do NADH, vou botar o malato e vou botar o inibidor aqui no complexo 1. Bom, vai parar toda a oxidação do NADH, certo? Porque a rotenona, que é um veneno de rato, acaba inibindo aqui o complexo 1. Então o metabolismo a partir da coenzima reduzida NADH vai ficar prejudicado. Mas se eu considerar o FADH2, se começa num complexo proteico adiante, não tem nenhum problema. Notem que eu tenho vários inibidores aqui, ó. O cianeto, né, inibe o complexo 4, daí para todo o metabolismo, tanto de NADH quanto FADH2, isso leva à morte. Oligomicina inibe o complexo 5, nós temos aqui o malonato inibindo o complexo 2,
e a antimicina A inibindo o complexo 3. Então, tem vários inibidores da cadeia de transporte de elétrons que podem prejudicar, cessando totalmente a produção de ATP ou diminuindo a produção de ATP e o consumo de oxigênio. Olha só, se eu colocar aqui um desacoplador, como o dinitrofenol, ele abre como se fosse um buraco ali na membrana mitocondrial interna, e em vez de os prótons irem lá do espaço intermembrana e entrarem somente no complexo 5, ele acaba entrando em outras partes da membrana mitocondrial interna. Então, isso causa uma diminuição na produção de ATP, um aumento na produção de calor, e isso acaba consumindo, né, mais elétrons. Então, essa substância é extremamente tóxica, né, e o dinitrofenol acaba afetando esse metabolismo energético. Obviamente, tudo depende da dose, né? Mas esse composto interfere na produção de ATP, então acaba sendo bem perigoso, certo? Os prótons, eles devem passar somente no complexo 5, na ATP sintetase, para eu produzir o meu ATP. E notem o oxigênio aqui no verdinho, do lado, sendo o aceptor final de elétrons e produzindo a água metabólica. Certo? Nós temos aqui, então, esse recurso, que está aqui os créditos. E até breve, pessoal. Até mais.